Olá, boa noite. Vamos dar início ao nosso WebES de hoje. Fazer o convite para o nosso convidado ingressar na live e já damos início. Rafael, tudo bem? Oi, André, tudo bem? E aí? Dá Tudo para me certo ouvir por aqui bem? também. Dá para ouvir, né? Está Ah, perfeito. legal. Legal, legal. O nosso WebES de hoje, o nosso segundo WebES no domingo, nós vamos falar sobre o uso da prova colhida em procedimento interno de compliance em processos judiciais. O nosso convidado é o Dr. Rafael Maia, professor de processo civil, mestrando pela UFSC, conselheiro estadual da OAB de Santa Catarina e advogado. Dr. Rafael, é, queria agradecer em nome da ESA o aceite do convite para participar da live e já de início o doutor escreveu um artigo a respeito, né, com o professor Lamy. Poderia comentar um pouco sobre o artigo, quais foram as premissas, quais foram as conclusões? Ô, André, muito boa tarde. Eu que agradeço imensamente esse convite da ESA, que nunca é convite, né? É sempre uma intimação, é uma honra sempre fazer parte dos eventos de muita qualidade, que é a marca da ESA, né? Na administração sua, da professora Fernanda Cel, do diretor Marcos Vinícius, a Isabelle, toda essa grande equipe que forma a ESA, que está permitindo, né, que a gente tenha toda essa formação durante esse tempo de pandemia, com as mais diversas áreas e gente de muita qualidade, o que me deixa até com uma grande responsabilidade, sabe, André, de estar aqui hoje com vocês pelo nível que tem tido. E até no domingo, né? A gente está no domingo, a ESA não para, é feriado, não tem Agora é pandemia, não tem dia útil que vai fazer a ESA parar de levar conhecimento para os advogados e para os estudantes também, né, de direito. Bom, o André, o que a gente pesquisou, isso surgiu nas aulas de processo e conformidade no mestrado da UFSC, que é até ministrada pelo professor Eduardo Lamy, que acho que foi teu orientador também, né, André? Se eu foi não meu estou enganado. orientador também. Ah, Orientador, então, isso. então tivesse a honra que eu estou tendo agora de ser orientado pelo professor Eduardo. Uhum. E a gente questionava essa questão da prova no procedimento de compliance. Por quê? Bom, como muita gente sabe, os programas de compliance são relativamente novos, né, no direito brasileiro, e eles foram incentivados por uma série de leis ali no final do último século, no início desse século, culminando principalmente ali na lei anticorrupção, que oferta um abrandamento das sanções ou até mesmo o rompimento do nexo de causalidade com as corporações que instituírem um programa sério, né, um programa efetivo de compliance, e desde que, em muitos casos, compartilhem as informações com as autoridades públicas, né, sejam elas policiais ou judiciais. Então, na verdade, é uma certa troca, né, André? Porque a corporação ela faz o programa de compliance, dentro do programa de compliance, ela instaura procedimentos investigatórios para que se investigue se aquelas denúncias são ou não verdadeiras, se constituem ou não um ato ilícito, e elas têm, muitos casos, que compartilhar essas informações com as autoridades públicas, em troca de um abrandamento depois numa eventual responsabilização, seja civil ou até mesmo penal. Então, isso coloca a corporação numa situação de, de até mesmo suspeição, né, André? Porque como ela Uhum. é totalmente interessada no resultado do procedimento, tem muitos autores que falam o seguinte, que as empresas são incentivadas a levar o corrupto pela orelha, né? Aquela, como se fosse uma mãe com uma criança, né? Pegando pela orelha e levando para a autoridade. Ó, Uhum. esse é o culpado. E muitas vezes a gente sabe que esse culpado, entre aspas, não é um free rider, né? Alguém que sai completamente das regras
da corporação e comete um ilícito para fins meramente individuais. Muitas vezes ele está seguindo ordens e ele pode ser usado como boi de piranha, né? Ele pode ser usado, né, que coloque a sua cabeça sobre uma bandeja de prata para entregar para a autoridade pública, e aí a corporação, então, saia ou isenta de pena ou com uma pena muito branda. Por isso, a nossa preocupação de como se colhe essa prova, né? Como que se colhe, por exemplo, o depoimento de alguém investigado num procedimento desse, né? E aí, claro, tem várias vertentes, porque você pode pensar o seguinte: tem alguns autores que pensam pela ótica do direito do trabalho. Então, pensando, olha, como é uma empresa e o empregador tem o poder de direção, isso talvez se sobreporia aos direitos individuais daquele empregado investigado, porque se ele alegasse, por exemplo, direito ao silêncio, isso inviabilizaria o controle do empregador sobre o seu próprio ambiente empresarial. Outros autores, por sua vez, e aí é onde eu e o professor nos filiamos, né, no final desse artigo, entendem que não, que na verdade essas regras devem coexistir, mas se elas se chocarem em determinado momento, não se pode admitir, pelo menos sob a nossa ótica, que o direito de controle da empresa do empregador se sobreponha sobre o direito individual. Né? Enfim, está garantido ali no artigo 5º, dos incisos que a gente conhece tão bem, dos empregados, colaboradores, terceiros, né? Então, e essa nossa preocupação, ela não é só para que se respeite o direito individual dos empregados ou dos demais envolvidos, mas também para que se garanta que o resultado desse procedimento investigatório seja útil no final das contas. Porque seria uma pena que se produzisse todo esse arcabouço probatório para lá na frente ele ser declarado nulo e não ter valia nenhuma para o Estado, né? Então, essa é assim, o mote, né, da pesquisa, e o resumo da conclusão foi nesse sentido. Mas a gente pode ir detalhando aqui nessa live de hoje. Uma dúvida que já me despertou agora a respeito, lógico, tem a ótica trabalhista que sempre vai acabar permeando essa relação, mas além disso, para fins criminais, para fins cíveis, a utilização dessa prova, quais que seriam as principais diferenças? Porque, lógico, tem algumas diferenças principiológicas no processo penal e no processo civil, né? Isso chega a ser abordado no artigo? Como que fica? Sim, André. Bom, na verdade é o seguinte, a gente pensa que, tendo a potencialidade punitiva, a gente tem que olhar pela ótica do processo penal. Pelo menos pela via principiológica. Ainda que se fale em direito administrativo, por exemplo, que não é necessariamente o direito penal, e aí não é porque ele é público ou é privado, não é por isso, é porque ele tem a potencialidade de prejudicar bens jurídicos do investigado. Então, como nesse caso, se estiver investigando um ilícito, é claro que, e havendo a possibilidade da corporação compartilhar os elementos obtidos com a autoridade pública, é óbvio que há ali uma potencialidade de prejuízo a bem jurídico do investigado, né? Seja na esfera criminal ou até na civil. Se a gente for olhar o direito administrativo, se eu tivesse que colocar entre os dois guarda-chuvas aqui do penal e do civil, ele está no civil. Mas como ele tem, novamente, essa potencialidade punitiva, eu tenho que sempre olhar pela ótica de garantia dos princípios constitucionais mais voltados para o direito penal. Eu vejo como a garantia processual do direito penal como penal em sentido lato, né? Tudo aquilo que pode penalizar alguém, né? Um bem jurídico tutelado, né? Diferente seria uma ação de cobrança de cheque, aí, né, a gente poderia abrandar. Tem alguns autores até que pensam o seguinte: olha, a gente está no Brasil numa situação muito complicada de corrupção, muito grave,
E o direito processual, ele também tem que se adaptar na sociedade, né? Ele não é estanque, indiferente às mudanças sociais. Então, poder-se até admitir, olha, a gente está passando por um estágio que demanda um direito processual um pouco menos garantista para que se consiga alcançar a efetiva punição, enfim, de crimes de colarinho branco. Não estou dizendo nem que eu defendo isso, mas é possível se pensar assim. Agora, não de uma forma a se aniquilar completamente direitos individuais, né, num procedimento que pode levar à prova. Porque, olha só, na verdade, muita gente pensa assim, e eu concordo, que o procedimento de compliance ele acaba virando a antessala do processo penal. Para o Estado é muito interessante, ele terceiriza a investigação, né, de um ilícito, de um crime de colarinho branco, para a corporação que vai custear essas investigações, que vai usar de uma posição hierárquica sob o investigado em seu favor, algo que o Estado não tem na mesma força, usa ainda de informações sigilosas que ela tem em face dessa relação laboral, que o MP, para conseguir, muitas vezes precisaria até de uma ordem judicial, e a empresa tem isso independentemente dessa ordem, e mais, de uma empresa que se beneficia em encontrar o culpado. Então, ela joga isso para a empresa, né, e recebe essa informação mastigada. Por isso que eu não posso deixar que a prova produzida nesse ambiente externo seja feita de qualquer modo, né? E a lei não dá hoje, André, não há nenhum, e a gente pesquisou bastante isso, não há nenhuma lei, nenhum decreto, nenhum ato normativo que diga como deve acontecer a investigação num procedimento de compliance. Então, ela pode ser de qualquer jeito. Então, pode ser de um jeito muito bom, muito bem feito, ou não. E aqui, claro, e a gente deixa claro também no artigo que a gente não está de modo algum criticando os programas de compliance, nem muito menos dizendo que em todos eles se desrespeitem direitos individuais, mas apenas reconhecendo que isso é possível, né? Isso é possível porque em alguns casos vai ser a raposa tomando conta do galinheiro. É curioso porque normalmente no Brasil assim tem um dogma de divisão entre direito contencioso, não contencioso, judicial, extrajudicial, e esse é um ponto de intersecção entre todas essas divisões que a gente poderia fazer, né? A gente tem um programa de compliance que, no caso, é utilizado para fins processuais lá na frente, para fins de utilização de prova. Eu vejo essa questão que estavas comentando, de utilizar de forma mais ou menos garantista, mas olhando de uma forma mais pragmática, a gente sabe que, infelizmente, tanto o processo, tanto o posicionamento dos magistrados acaba sofrendo uma contaminação por outras questões que muitas vezes não são jurídicas, e o compliance, aí não diria nem infelizmente, mas é uma questão inerente a ele, também é cultura, né? Então, a gente tem que estar bastante preocupado com isso para evitar que não seja utilizado com outros fins, como vocês comentaram, de utilização do sistema para exonerar de responsabilidade a empresa e colocar toda a responsabilidade sobre o funcionário, né? André, porque assim, na verdade, a gente vive no mundo real, né? E a gente tem que olhar o direito, eu gosto de olhar o direito no mundo real, de forma pragmática. Então, assim, essa é uma das vantagens de se estabelecer um programa de compliance. Não dá para negar. É ótimo que não seja a principal, é o que você muito bem falou, né? Que se olhe pela ótica de, olha, eu vou instituir um programa de compliance para mudar o comportamento da minha empresa ou da minha organização, pode até ser uma organização pública, a gente está tendo já compliance, algumas organizações públicas, porque eu vejo que isso vai me trazer ganhos de várias formas. Eu vou ser melhor visto na sociedade, com consumidores, fornecedores, terceiros, os meus empregados vão
trabalhar com mais segurança, que estão agindo dentro da lei, eu não vou ter uma mancha na a minha imagem por estar sido envolvido, por exemplo, com Lava Jato. Tem isso. Agora, não dá para negar que na hora de tomar uma... Porque isso gera custo, né? Por exemplo, instituir um programa de compliance tem custo. Isso gera algumas... Pode atravancar algumas situações, porque faz parte, você vai começar a investigar mais, né? A verificar mais o que acontece. Em alguns casos, vai gerar algum determinado projeto, pode atravancar. Então, tem os contras no mundo real, do custo, né? Então, dentre os prós, tem o você poder, e aí não estou dizendo que você vai criar só para isso, mas já que existe, eu não posso negar que, olha, eu tenho um programa de compliance, eu identifiquei que aqui foi realmente o freerider, era um ponto fora da curva, eu vou entregá-lo para a autoridade, porque eu não vou ser responsável por algo que eu batalhei contra. Isso é o que a gente espera. Mas que tem algumas organizações assim, que fazem para inglês ver, tem. A gente não pode negar que tem, porque tem. Que faz aquele treinamento mal feito. E assim, como é algo que tá um pouco na moda ainda, né, André? Acho que já teve mais, mas está na moda, né? Aí todo mundo oferece curso de compliance e tal. Então, nem todo mundo faz de uma forma estruturada e séria. Tem gente que faz para dizer que faz para se beneficiar de ilícitos. Aí você pode pegar grandes empresas envolvidas em grandes escândalos brasileiros, quase todas elas tinham programa de compliance. Né? Então, isso pelo menos nos leva a ter a dúvida se ele ou não funcionava direito, ou não era dada a real importância. E nem todo muitas vezes era projetado para encobrir realmente o ilícito, né? Exatamente. Porque assim, não, a tomada de decisão numa empresa, ela vai levar em conta sempre a análise econômica, né? Bom, interessa para mim compartilhar essa informação? Tem alguns autores que a gente encontrou que relatam experiências de compliance em algumas organizações que não reduzem a termo as declarações para facilitar a tomada de decisão de compartilhar ou não com a autoridade. Porque se eu reduzo, isso não no Brasil, né? Porque se eu reduzo a termo, esse documento pode, em algum momento, aparecer e me comprometer. Se não, é muito mais difícil, né? Ficar aí na dependência de uma eventual prova testemunhal, muito complicada, né? Então, assim, a gente fez uma análise pragmática, sabe, André? E eu gosto de pensar nisso, no direito aplicado no mundo real, onde as empresas existem para ter lucro. E é para isso que elas existem mesmo. Né? Sim. O doutor Adriano Tavares comentou aqui sobre o fato de que a corrupção não é uma exclusividade do Brasil. Né? Isso realmente, infelizmente, não sei se seria da natureza humana, mas infelizmente tem situações em que a corrupção acaba aflorando mais ou menos em uma sociedade. E eu vi uma pesquisa, agora não me recordo exatamente onde é que foi, mas era um artigo científico que comentava sobre compliance no Brasil e tinha estimativas de que as grandes empresas tinham de 6 a 7% de prejuízo do faturamento, em cima do faturamento 6 a 7% eram desperdiçados por desvios, sejam eles realmente para desvio, isso por responsabilidade dos executivos da própria empresa, seja por incompetência ou seja por questões realmente de corrupção, e não corrupção com o poder público, mas corrupção interna, né? Então a gente vê que é outra utilidade que o compliance pode ter para evitar realmente outros desvios, até criminais, mas que não sejam necessariamente com relação ao poder público. Então, essa questão, na tua ótica, como é que ficaria a colhida de provas? Porque, querendo ou não, a empresa seria também prejudicada ela é diretamente interessada nessas provas e na utilização delas depois, até por causa dos reflexos civis que isso vai ter, né? Não, claro. Bom, primeiro um grande abraço para o meu amigo, companheiro de conselho, Adriano Tavares, ele é um grande farol para todos nós ali do conselho, num conhecimento absurdo, né? Uma pessoa maravilhosa também. Bom, então,
Bom, o primeiro passo que ele faz, assim, o primeiro comentário que eu gostaria de dar aqui é quando ele fala que não é algo exclusivo do Brasil, e não é mesmo, eu concordo com ele. Até por isso que o Brasil importa essas leis do direito norte-americano, direito inglês, né? Não nasce como uma criação genuinamente brasileira, assim como a corrupção também não o é. E aí a gente já começa a ver uma série de problemas, porque alguns anos para cá, André, a gente tem visto o direito brasileiro importar uma série de instrumentos jurídicos, especialmente do direito norte-americano. Então há uma quebra de influência cultural. A gente até boa parte do século passado tinha uma influência muito forte da Europa, né? Isso você via em tudo, né? Na música, construção e no ambiente jurídico também. As nossas leis eram baseadas ali. França, Alemanha, Itália, não era assim? E de um ano para cá, a gente começa a largar um pouco essa tradição, não completamente, é óbvio, e começa a aceitar, a importar instrumentos jurídicos norte-americanos. E aí, isso não é que isso é necessariamente um problema, mas o complexo é que são sistemas jurídicos completamente diferentes, né? Um baseado no civil law, outro no common law, além de uma série de diferenças estruturais dos sistemas jurídicos. Então, por isso, quando você importa um instrumento jurídico desse sem fazer as necessárias adaptações, começa a dar errado. Eu brinco na aula que, bom, eu estava hoje com a minha afilhada maravilhosa, Alice, de 7 meses comigo aqui hoje, André, e eu brinco na aula assim, que isso é como você pegar aquele brinquedo de bebê que tem furos em formas geométricas. É a lua, enfim, estrela, coração. E se o bebê ficar lá tentando colocar a lua no coração, não vai entrar. E é mais ou menos isso que acontece quando você pega um instrumento jurídico do direito constitucionário e tenta colocar aqui, e ele não encaixa na nossa Constituição. E não vai mesmo encaixar, entende? Então eu vejo que aí daí a gente vai tirar uma série de problemas, né? Bom, a segunda parte, putz, eu falo muito e me esqueço, André, que você me perguntou. Não, imagina, era quanto à utilização dessa prova em favor da própria empresa, né? Entendi. Bom, porque ela seria beneficiária por ter sido prejudicada pelo seu executivo. Exato. Nessa situação hipotética, é claro. Assim, aí tem uma grande distinção. Se é para consumo interno apenas, André, se é só para assim, eu tomar uma decisão administrativa, eu entendo que a gente pode abrandar mais assim, o respeito às garantias individuais processuais, né? Porque aquilo o máximo que vai gerar é uma demissão, que é algo que a empresa poderia fazer independentemente de prova. Quando isso é utilizado extramuros, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. E, da mesma forma, obviamente não se está defendendo que se tenha um processo judicial dentro do procedimento de compliance. Não é isso, né? Tem que ter, então, um juiz para... Não é isso. É que se respeite minimamente garantido. E a gente, no final, a gente faz uma lista assim de quais princípios exemplificativamente deveria se observar. E de que forma na prática? Aí vai depender de cada organização, né, André? E da possibilidade, do tamanho da organização, que seria o princípio da cooperação, né? O que é sine qua non é que o investigado saiba sobre o que ele está sendo investigado e mais da possibilidade dos elementos dali extraídos serem compartilhados. Então, isso para a gente é algo inegociável, né? Que se jogue limpo, que ele, olha, aqui está tendo um procedimento para investigar isso e no final pode ser que a gente compartilhe isso judicialmente, aí, administrativamente, direito penal, civil, enfim. Isso seria básico. Presunção de inocência, acesso aos elementos colhidos até aquele momento, para que a pessoa saiba quais provas já foram produzidas contra ela. O acompanhamento por advogado, né? Também é algo inegociável, que a pessoa possa se fazer acompanhar por advogado. Não há motivo para que não seja assim, né? O direito ao silêncio, há alguma divergência, mas no final a gente conclui que sim.
Ah, mas ele pode ter assinado no contrato de trabalho onde ele abre mão do direito de silêncio. A gente entende que é uma cláusula nula, né? Uhum. Não daria para usar isso, né, contra o empregado. Bom, ampla defesa e vedação a provas ilícitas. Sabe, um mínimo, sabe, André? É um standard mínimo para que a prova possa ser produzida e compartilhada, porque se não for assim, basicamente é o meio que o Estado tem de burlar a prova ilícita, porque ele joga Uhum. a parte da produção probatória para fora do processo, onde ela pode ser feita de modo, né, do modo qualquer, ao total arrepio da lei e da Constituição. Depois ela pega aquela prova já produzida e enfia num processo judicial sob um manto assim de como se ela tivesse sido produzida legalmente sem o ter sido, né? Uhum. Mas assim, bom, a grande falha do argumento, do meu argumento, eu vou dizer a falha do meu argumento é o seguinte: no processo penal, ali na última reforma que a gente teve, se não me engano, em 2008, foi inserido o artigo 155, que é aquele artigo que fala que a condenação criminal só é possível se os elementos de prova forem repetidos em juízo. Então Sim. para alguém questionar a nossa conclusão, ele pode levantar esse artigo e dizer, olha, não tem problema nenhum dessa prova ser produzida de qualquer jeito no ambiente administrativo ou extrajudicial, porque ela só vai poder ser usada contra aquela pessoa se ela for repetida em juízo. Isso é um argumento válido, um argumento bem válido, aliás, né? Que me deixou assim, putz, agora. Né? Só que, novamente para o mundo real, André, a gente sabe que o processo decisório na cabeça de um juiz não é necessariamente aquele que está previsto no Código de Processo. Não se parte dos fatos para o direito, né, se interpreta, faz o processo de subsunção à norma e dali se extrai Uhum. o resultado, pelo menos não na maioria das vezes. A gente vê um procedimento hermenêutico muito parecido com o procedimento do realismo norte-americano. O juiz olha para aquilo tudo, toma uma decisão e depois encontra alguma coisa para fundamentar o que lhe parece justo. Né? Uhum. Não sei se tens a mesma percepção que eu. E aí Não, com certeza. você incluir um elemento desse no processo, o que isso na prática vai fazer? É claro que o juiz não vai condenar com base nisso, na fundamentação, porque ele sabe que é nulo. Né? O juiz não vai fazer, pelo menos a maior parte. Ele vai encontrar um outro elemento que, de fato, não trouxe a ele convicção, mas ele vai, para emprestar legalidade para uma decisão, ilegal, né? Por causa do 155, ele despeja uma carga probatória sobre aquele elemento que para ele não foi de fato tão importante, quando, na verdade, ele está condenando por causa do outro elemento. Aquele produzido, por exemplo, no procedimento de compliance. Então, por isso que o artigo 155, para mim, ele não resolve por si só. Entendeu? Uhum. Agora, juntando dois pontos que foram abordados na sua fala. Uma, que a gente não pode utilizar, lógico, modelos de outros países com outras culturas jurídicas, com outros modelos jurídicos, com outra legislação jurídica no Brasil, como se fosse a mesma coisa. E aqui é interessante, porque a produção de prova, pelo menos no modelo norte-americano, ela é muito privatizada, digamos assim, né? Realmente colhida e produzida pelas próprias partes, e isso é levado até o judiciário posteriormente. Então, realmente, essa necessidade no Brasil, pelo artigo 155 e pela própria teoria do processo, teoria geral do processo, isso acaba gerando, lógico, uma dissonância entre a simples utilização de uma prova, de um programa de compliance, e essa reprodução dela, né? E aí aqui tem até uma pergunta interessante da doutora Rosemary Farina, que ela questionou, se buscando demonstrar a transparência
a transparência e lisura na colheita dos depoimentos, você acha interessante que os depoimentos sejam também gravados? Quais seriam esses reflexos disso, tendo em vista que, de qualquer forma, teria essa necessidade de repetição da prova, né? Muito bem. Bom, queria novamente agradecer a nossa grande amiga Rosemary Farina, que é uma amiga muito querida, uma outra companheira de conselho, que é outro farol para todos nós, e que estaremos juntos agora no mês da advocacia, mais um outro evento da ESA, e o tema tem muito a ver com isso, porque o tema será essas audiências à distância no direito do trabalho, se isso veio para ficar ou não e tal. E a gente já está vendo problema lá, né? Mas enfim, deixa eu só primeiro responder a pergunta dela. Sem dúvida, né? Gravação torna tudo muito mais às claras. Mas isso por si só resolve? Não resolve. Porque a gente não sabe o que tem atrás da gravação. Que é o que tem se questionado nas audiências trabalhistas, especialmente de instrução. Eu já vi caso do juiz ficar desconfiado e pedir para filmar o ambiente, para pegar a câmera, sabe? E filmar para ver como é que está ali o background. Porque ele achou que a testemunha estava olhando muito para o lado e tal. É um jeito para tentar evitar, mas assim, resolver não vai. Ainda mais num procedimento interno onde não há alguém neutro, né? Dizendo, olha, não, eu estou aqui para garantir o cumprimento da lei. Porque por mais que o compliance officer seja independente, eu não acredito, André, em 100% de independência em quem é remunerado pela parte interessada. Né? Tem gente que acredita, eu não acredito. Por isso que eu tenho algumas, por exemplo, tem algumas práticas na arbitragem que acaba sendo deturpada por isso. Tem algumas câmaras, André, que são bancadas por uma ou duas empresas, né? E aí o que essa empresa faz? Ela bota a cláusula de arbitragem em todos os seus contratos e todos vão para aquela câmara. Aí você me pergunta, essa adesão ela vai ser justa? Ela vai ter o distanciamento necessário? Será que se for julgado contra quem paga, no caso nessas empresas, elas manterão a cláusula de compromisso, que é o que mantém uma entidade privada? Então, por isso, eu acho sim, Rosemary, que é importantíssimo, mas não acho que substitua, por exemplo, a reprodução dessa prova em juízo. Eu sempre falo para os alunos, André, que assim, a prova, ela só é prova quando o elemento, vamos dizer, um elemento, um documento, um testemunho, ele é iluminado pelo contraditório. Aí ele é prova. Senão ele não é prova. Porque ele pode ser colhido de qualquer jeito, e de jeito até para parecer que a pessoa quis dizer aquilo, ou que ela estava tranquila, quando na verdade não estava. E agora a gente tem o Netflix aí, que tem milhares de opções para quem quiser ver, né, de provas que pareciam assim, né, irrefutáveis, e que depois se descobriu que não, né? Então, eu acho que eu respondi, Rose, é isso. Eu acho que sim, é muito bacana, mas tem que se tomar muito cuidado para que não se acredite demais nessa prova e ignore a necessidade de ela ser iluminada pelo contraditório. Com certeza. Rafael, já aproveitando aqui, mandar um abraço para a doutora Sabine Miller, nossa conselheira federal, que está nos acompanhando, doutor Arthur Bobsin, presidente da Jovem Advocacia, também ainda há pouco nos enviou uma mensagem. E a doutora Jenny Berger, ela questionou sobre a imparcialidade, agora já falando sobre a isenção de quem, lógico, está lá na linha de frente do compliance interno, de um debate que é muito relevante para a advocacia, para a atuação do advogado no programa de compliance, que é o seguinte, já organizamos alguns eventos na OAB, inclusive, para discutir isso. O advogado, quando ele está atuando no programa de compliance, de certa forma, ele está entre a cruz e a espada, né? Porque, por um lado, ele tem um dever de sigilo, e, por outro, muitas vezes a legislação impõe a ele um dever de reporte. E aí, lógico, ele teria que ser isento, mas, ao mesmo tempo, ele está numa saia justa porque ele é remunerado por aquela empresa. Então, quais seriam os limites desses deveres entre o sigilo e o dever de reporte do advogado quando ele estiver atuando no programa de compliance para a produção da prova, para o dever dele de entregar essa prova, de reportar, ou o dever dele de se silenciar e guardar
o sigilo com o seu cliente, né? Eu acho, bom, isso é muito complexo, né, André? Mas eu acho que a Uhum, melhor opção para isso é que o advogado, nesse momento, se dispa, né? Que retire a capa de advogado. Eu digo o seguinte, não tem nenhum problema, inclusive é aconselhável que o compliance officer seja advogado. Mas não é um cargo ou uma função privativa de advogado. Então, nada impede uhum, que naquele momento ele não esteja sendo advogado. Pessoal, olha, eu estou aqui como compliance officer. E aí eu entendo bom, eu entendo, né? Até acho que não sei se eu posso falar isso que um dia pode chegar um caso para julgar, mas é bem em abstrato, acho que não tem problema. Eu entendo que enquanto compliance officer, ele não está é, sujeito à disciplina da OAB, na minha opinião. uhum, Porque ali ele está como compliance officer, que não é uma atividade exclusiva de advogado, pode ser feito por qualquer pessoa, né? Por isso que eu entendo uhum, que o ideal seria que no contrato, talvez, ficasse claro, ó, não estou te prestando é, serviços na qualidade de advogado. Jurídicos, sim, mas como compliance officer. Por exemplo, quando eu dou uhum, aula, em algum modo eu posso estar prestando serviço jurídico, educacional barra jurídico, e ali eu não estou prestando serviço enquanto advogado. Né? Então, eu uhum. entendo que os deveres anexos do contrato de honorários advocatícios não se aplicariam, mas é um entendimento meu, André. Não sei o que você pensa. Uhum. Eu fiz essa pergunta porque não tem uma resposta, né? Vejo como dissesse, não, estou falando de forma, é, lógico, hipotética, né? É uma pergunta realmente para fins acadêmicos, né? E também, lógico, que isso vai ter impactos na realidade do advogado. E a gente já vi em alguns eventos os mais diversos posicionamentos. Teve um, por exemplo, que eu discordo plenamente, esse eu realmente não consigo considerar como um argumento válido, de como o advogado tem o dever de sigilo. Se o compliance officer for um advogado, ele não teria o dever de reporte. E aí, lógico, qualquer compliance officer teria esse dever, menos o advogado. Então, todos os compliance officers, a partir desse momento, seriam advogados, porque a empresa teria esse interesse de, lógico, filtrar o que vai ser reportado e o que não vai ser reportado. Né? Mas, por outro lado, esse teu posicionamento eu acho bastante interessante, eu acho que é o mais adequado, porque realmente tem que fazer o filtro do que é uma função jurídica exercida por um advogado e o que não é, né? Porque, infelizmente, tem situações em que a pessoa, além de ser compliance officer, acaba atuando como advogado da empresa, né, em processos judiciais. Isso deveria ser evitado, até para Também garantir acho. maior isenção no dia a dia como compliance officer. Né? Eu acho absolutamente incompatível, André, porque o trabalho do Uhum, advogado é ser parcial. A gente falha uhum, se não for parcial. Nosso trabalho é ser parcial. Então, e o compliance officer ele tem que tentar, na medida do possível, ser o mais imparcial possível, que uhum, aonde eu acredito. O 100% de imparcialidade, eu não acredito, especialmente em organizações privadas, porque é aquilo que eu falei. É, quem paga no fim do dia manda, né? Mas ele assim, ele pode ser o mais imparcial possível, né? Agora, por isso que eu acho incompatível. Não, não é o ideal, né? Não é o ideal. Ainda mais se atuar em processo que se utilize de alguma prova que ele ajudou a colher. Bom, tem algum impedimento ético expressamente no nosso estatuto? Eu vejo que não, até porque né, é algo novo, não se tinha pensado nisso. Não consigo agora uhum. pensar. E claro que para punir, né, André, a gente tem que ter uma situação clara, né? A gente não pode usar de analogia para punir um colega advogado, mas não seria bem recomendável Uhum. essa atitude, né?
É exatamente como é uma situação nova, né? São muito mais perguntas do que respostas, É né? verdade. No meu entender, eu acho que seria interessante realmente ter um regramento a respeito, porque por mais que não seja uma função jurídica, eminentemente jurídica, mas muitas vezes está lidando com questões jurídicas, muitas vezes está recebendo como advogado, como pessoa jurídica, como uma sociedade de advogados, então acaba ficando num limbo que creio eu que seria interessante uma regulamentação a respeito, para dar mais segurança até para o próprio colega advogado, porque tem situações em que o advogado responde eticamente porque reportou alguma situação e aí quebrou o seu dever de sigilo, né, violou o seu dever de sigilo, e tem outras situações em que ele responde perante os órgãos de controle da administração pública porque ele não reportou e ele acreditava que estava ali coberto pela sua prerrogativa como advogado. E isso é o que não é possível, né? Ele ficar entre a cruz e a espada. Tem que ter alguma solução, Uhum. né? Claro que ele é um pouco culpado por ter se colocado nessa situação, né? Mas não é desculpa para que a gente não ache uma solução jurídica viável, que, ao meu ver, é isso. Acho que a OAB não deveria atuar, salvo em casos excepcionais, assim, que figure alguma captação de clientela, algo que agora eu consigo pensar. Mas pelo fato dele reportar, pelo dever de sigilo, absolutamente. Porque a hora que a organização opta por contratar o próprio advogado como o compliance officer, a meu ver, por entender das obrigações do compliance officer, inclusive por lei, ela tá abrindo mão, ainda que tacitamente, do direito de sigilo, pelo Sim. menos do que for produzido ali. Não de tudo, né? Uhum. Não de outras situações. Ali ela tá abrindo mão. E ela não pode depois, eu me senti prejudicada. Peraí, mas você me colocou de compliance officer. Você sabe Uhum. que se eu verificar alguma ilegalidade, eu sou obrigado por lei a reportar. Se você aceitou essa condição, e ela não pode alegar, obviamente, que não sabia disso, você não pode agora querer tentar me punir. E acho que a OAB não deveria se prestar a isso, de punir o Uhum. advogado, né? Numa situação dessa. Porque, sabe, André, a gente vê isso no conselho, muitas das representações são movidas por sentimentos menores, assim, por vingança, ou por tentar produzir uma prova para usar no processo judicial. Uhum. E a gente tem sido bem sério para não deixar isso acontecer, né? O estatuto de ética é algo tão sério que a gente tem que levar com tanta altivez que a gente não pode dar espaço para esse tipo de manejo da lei, né? Uhum. Até Com se eu certeza. puder levantar um outro ponto que eu achei muito interessante do artigo, André, eu tentei fazer Claro, a seguinte fique à vontade. comparação. Eu tentei pensar o seguinte: bom, é um processo extrajudicial. Então, um dos nossos objetivos era, olha, o que o STF pensa sobre o controle de constitucionalidade da obtenção da prova em outros tipos de procedimentos que não são judiciais. E aí a gente Uhum. encontrou duas decisões do STF, né? Uma do RE, aqui eu vou ler o número porque eu não sei de cor, do RE Claro. 251445 de Goiás, que era uma ação criminal contra um dentista, e a prova principal do processo foram fotografias que um menor obteve clandestinamente no consultório dele. Então, ele obteve e entregou isso para a polícia pegou e usou. E então o STF entendeu que, como a obtenção daquela prova na origem foi inconstitucional, logo contaminou o processo inteiro. E o outro Uhum. caso, que aí eu acho que tem mais a ver com a situação, é o habeas corpus 862, onde as provas que serviram de condenação, na verdade, nem condenação, porque foi para trancar a ação penal, né? Que embasaram a denúncia contra uma empresa, foram obtidas através de documentos sigilosos que foram conseguidos por um ex-funcionário ilegalmente. Aí, veja, tem alguma relação, embora seja ao avesso, né? É o Uhum. ex-funcionário prejudicando a organização e não a nossa preocupação. Mas o STF já falou, olha, não importa se foi dentro ou fora do processo judicial, a prova tem que respeitar os princípios constitucionais.
E aí a gente usou mais de 2 exemplos, que um era procedimentos administrativos. A gente cansa de ver decisões administrativas, por exemplo, de exoneração de funcionário público, que acaba sendo anulada por desrespeito ao devido processo legal, à ampla defesa, né, nas suas mais variadas ramificações. E até, André, o que eu achei muito interessante, eu tinha já ouvido falar, mas não tinha ainda pesquisado a fundo, decisões de direito condominial. A gente entrando com ação para anular multa de condomínio, processo muito mais simples, né? Muito mais singelo, assim. Pessoal, olha, eu não posso ter sido multada porque eu não tive a chance de defesa. E ganhando, e tem que ganhar mesmo, porque é aquilo que a gente falou desde o começo. Se há um potencial punitivo, deve estar presente, pelo menos, ampla defesa, contraditório, devido processo. Isso é o mínimo em qualquer procedimento. Então, não tem por que não ser assim no procedimento de compliance, que muito mais que uma multa, né, sei lá, de meia taxa condominial, pode levar à prisão dessa pessoa, né? E só para não me esquecer, um abraço para a nossa secretária da OAB, a querida amiga Luciane Mortari, que também está aqui presente, qualificando a nossa audiência. Um abraço para a doutora Luciane. É bastante interessante até esse exemplo do condomínio. Eu usei ele na minha dissertação para uma outra situação, mas que acaba tendo alguma correlação, que é a seguinte: medidas executivas atípicas. Ah, bacana. A gente vê situações em que um condomínio acaba aplicando penalidades que não estão previstas na legislação e de forma totalmente à revelia, né? E aí a gente vai ver depois, judicialmente, uma preocupação muito maior na aplicação de medidas executivas atípicas, sendo que lá num procedimento administrativo, um procedimento interno de um condomínio, às vezes são aplicadas de forma muito mais severas, né? Tem os casos caricatos, né, André? Tem os casos caricatos, de não poder... teve um que eu li uma vez, não podia usar o hall do prédio, ou seja, a pessoa tinha que ir voando para o apartamento dela, porque ela não podia usar o hall para acessar o elevador. Eu vi uma situação, se eu não me engano, era no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que era vedada a utilização do elevador por quem estava com um débito condominial. Então, porque ele supostamente não estaria pagando condomínio, né? Então, ele não poderia utilizar o elevador porque consumiria a energia do condomínio, né? Então, são situações que a gente vê que realmente, se não tiver uma preocupação não só com provas, com penalidades, com procedimento na esfera judicial, mas também na esfera administrativa. Exato. Porque se isso for produzido, André, com o mínimo de respeito a esses princípios, é uma prova muito importante. Aqui a gente não está querendo inviabilizar que o procedimento de compliance chegue ao seu resultado, que é de conseguir, de verdade, identificar malfeitores para conseguir devolver dinheiro público. Isso é muito bom, não é ruim. Mas desde que não seja feito a qualquer custo, né? Porque chega lá na frente, a gente vai ter 2 problemas. Ou vai ser anulado e a gente perde todo esse material, ou não vai ser anulado por uma perspectiva utilitarista que os tribunais têm usado, infelizmente, e a gente vai ter condenações absolutamente arbitrárias, né? O que é tão ruim ou pior. Com certeza. A SAB Advocacia Empresarial fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Sobre a gravação ainda. Em relação à gravação, se trata de algo controverso. Ao meu ver, a gravação pode acabar prejudicando a investigação, pois pode interferir na participação do denunciado ou testemunhas. É possível que... eu acho que ele deve dizer que elas podem se sentir constrangidas, talvez seria isso. Bom, o que a gente encontrou de procedimento, o que não seria recomendável, tem alguns programas de compliance pelo mundo, da Siemens, por exemplo, eles não reduzem a termo o depoimento. Então isso é péssimo, porque você não... Porque assim, reduzir a termo, se não for pelo menos para gravar, que faça assim. Porque é uma garantia dupla, né? Para quem toma o depoimento, para quem presta. Para dizer, olha, o que está aqui, o que eu depus está aqui.
Foi isso que eu concordei a assinar. E você não reduzir a termo é muito perigoso. Aí, claro, o constrangimento da gravação é possível, mas assim, vai depender com que público você está tratando, né? Se forem altos gestores, CEO, é difícil de colar essa alegação, né, André? Sabia, advocacia empresarial. Né? Pô, será que o CEO da Siemens ou um diretor de uma empresa dessa vai dizer, olha, eu me sinto constrangido de dar um depoimento gravado, né? Alguém com uma responsabilidade do tamanho que tem? Eu acho que talvez aplique mais para o empregado mais simplório, né? Que acaba não sendo aquele que normalmente se envolve em malfeito desse tipo. Porque o interesse do Estado com os programas de compliance não é para pegar o furto que aconteceu da moto, né, da bicicleta do empregado. Eles querem pegar crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro, que são crimes muito difíceis de provar, de se investigar. Essa é a ideia. Então, e normalmente quem comete crime, normalmente, quem comete crime desse são aquelas pessoas que a gente não está acostumado a ver preso, né, infelizmente. E aí, pessoas que fica difícil alegar isso, sabe? Embora eu acho que é possível, né? Mas eu acho que isso aplicaria mais pro empregado, vamos dizer assim, né, menos favorecido, sei lá. Fazendo um contraponto, assim, concordando um pouco mais com a pergunta que foi feita, a impressão que eu tenho, o que se quis dizer, e tem situações em que na prática eu verifico isso, é a seguinte: eu ainda estou na esfera administrativa. Eu vou tentar colher uma prova a respeito de alguma coisa. Eu tenho, muitas vezes se tem até certeza que aquilo aconteceu, mas eu não tenho provas. E se eu for atrás de uma pessoa dessa como CEO, por ele ser muito mais esclarecido, por ele ter uma assessoria jurídica muito mais preparada, às vezes ele vai, não, agora vou recolher o meu direito de permanecer calado. Então, acho que talvez nesse sentido faça bem mais sentido realmente o que estava querendo dizer, né? Entendi. Eu estou queimando uma chance de obter alguma informação nesse depoimento que eu poderia obter e, lógico, lá na frente produzir alguma prova de acordo com essa informação que eu colheria de forma lícita, mas ao mesmo tempo eu não teria, lógico, é uma balança, né? Tem que colocar, eu tenho pró de conseguir coisas que talvez eu não conseguisse, porque a pessoa vai estar mais desinibida, vai estar numa situação mais informal até, e talvez não tão preocupada com as consequências do que vai falar. E, por outro lado, depois, se eu precisar utilizar como prova esse depoimento, eu não vou ter. É verdade. Acho que sim, acho que é verdade. Agora, se eu fosse dar um depoimento, eu gostaria que fosse gravado, pensando eu enquanto investigado. Porque aí ali é muito mais difícil você distorcer uma gravação do que um depoimento reduzido a termo. E assim, um outro mito, acho que tem alguns alunos talvez aí, vamos contar um segredo para eles aqui. As histórias, olha, o teu silêncio não será usado contra ti, funciona mais para filme, tá? No mundo real, assim, embora, novamente, a gente nunca vai colocar na decisão, estou condenando porque o réu ficou em silêncio, mas que muitas vezes isso é usado no processo, digo, mental, né, hermenêutico, Então, assim, é uma opção. Falar, vou ficar em silêncio, não vai te trazer nenhum prejuízo. Tem muito juiz aí que vai falar, olha, você tem direito de ficar em silêncio, mas eu não te recomendo, porque é a tua chance de se defender. A gente ouve isso, né? Então, bom, contei. E muitas vezes, até agora, não só judicialmente, mas muitas vezes, pior do que um processo judicial, seja criminal ou civil, é o julgamento público, né? E aí, as consequências que isso vai ter perante o mercado para um executivo ou para um ocupante de algum cargo público mais elevado, as consequências são muito piores. Ele ficando calado e a opinião pública, é lógico, no sentido de que, se eu não estou falando, quem não deve não teme. Exato. Né? E, na verdade, a escolha por calar, muitas vezes, não é porque você deve, né?
É porque o jeito pelo qual as coisas são ditas podem levar a diferentes conotações. Uhum. É interessante que você fale depois de saber tudo que tem ali, né? Para que aquilo não pareça uma contradição. Bom, tem toda uma estratégia por trás disso, que não necessariamente é porque o seu cliente é culpado, né? Mas Uhum. isso tem que ser levado em consideração. Ah, então você está dizendo que é bom sempre falar? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que não dá para acreditar que não há prejuízo algum no silêncio, porque ele há. E aí você tem que levar isso numa uma estratégia séria, profissional, como diria o Alexandre Moraes, né, da Rosa, levar Uhum. uma estratégia profissional e colocar isso na balança, né, junto com Uhum. todas as outras variáveis. Né? É. E aí até outra questão que, do ponto de vista pragmático, muitas vezes é uma investigação por parte do Ministério Público, infelizmente, ela não parte de uma prova, ela parte do investigado. Então, eu quero investigá-lo, eu quero, de alguma forma, é, prejudicá-lo, ou, enfim, infelizmente tem interesses escusos em qualquer órgão público, em qualquer lugar no mundo. Né? E uma situação, até vou narrar que aconteceu é, comigo mesmo, um ano retrasado, se eu não me engano, eu fui entrar em contato com um amigo meu, que eu comprei um carro, falei com ele, a gente ia fazer uma festa de final de ano, enfim, fiz uma transferência para ele bancária, um valor pequeno, mas enfim. Hum. E aí falei e tal, daí tal, comentei alguma coisa de algum cliente meu. E ele disse, meu Deus do céu, eu ia fazer um parecer agora num processo desse teu cliente, que eu nem atuava no processo, era um engenheiro dele que estava atuando, era uma questão mais de engenharia, mas enfim. Agora imagina, vamos supor, se alguém quisesse prejudicar, quebra o meu sigilo bancário, quebra o meu sigilo telefônico, no dia em que o meu cliente, aí ele, até por precaução, ele passou para outra pessoa dar um parecer. Mas pô, tu fizesse uma transferência para aquele servidor público deu um parecer favorável para um cliente teu, aí lógico, não, mas eu não estava atuando como advogado naquele processo. Vou dizer, mas isso não significa, enfim, e muitas vezes isso fica nas entrelinhas e é utilizado em detrimento de um investigado. E Exato. são situações que são banais e, lógico, ninguém está livre de acontecer. Então, o silêncio muitas vezes não é simplesmente porque a pessoa deve, porque são situações que acontecem e a pessoa fica meio que sem saída. É verdade. Não, e isso que tu falasse é muito interessante. E o Brasil possibilita isso também pela enormidade de tipos penais que a gente tem. Tem, sei lá, eu Uhum, não lembro, 400 tipos penais. Então, todo mundo que está ouvindo aqui, que entrou, já cometeu crime. Inclusive eu e acredito que o André também. Ah, uma injúria, uma difamaçãozinha, a gente já cometeu, vai. Falar a verdade aqui. Então, se o delegado quiser, ele prende quem ele quiser no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem lá os crimes contra a propriedade intelectual, né? Pô, o Estado tem camelódromo. Você imagina isso? É um local uhum, organizado pelo Estado para a prática de crime. Só que é um crime socialmente aceito. Ah, Val, então você está dizendo que tem que prender o pessoal do camelô? Não. Estou dizendo que tem que ter menos tipo penal, só aquilo que é sério, grave, violento, para a polícia uhum, se direcionar para aquilo e para evitar a seletividade. Porque se o delegado quiser, ele prende o Zé da uhum, venda, que vendeu um pendrive para ele quebrado e não quis trocar. No outro dia, o Zé está preso. E o João do uhum, lado não está. E a sociedade não dá bola, porque ela compra coisa pirata. uhum. Exatamente. Rafael, o nosso tempo está acabando, a gente tem pouco mais de um minuto, então queria te agradecer enormemente por ter aceitado o convite, por ter participado, foi um bate-papo muito bacana, acho que foi enriquecedor, a gente teve aqui alguns comentários também elogiando, agradecendo, agradeço também a todo mundo que nos acompanhou, quem vai acompanhar depois pelo IGTV, e muito obrigado em nome da ESA, em nome do Dr. Marcos Vinícius, nosso diretor-geral, obrigado mesmo. E passo a palavra para fazer suas considerações finais. Muito obrigado, André. Sempre um grande prazer estar aqui com a ESO, como eu disse no início. Prazer também estar contigo. Foi uma delícia esse bate-papo no domingo. Espero que tenhamos outros, né?
privados ou não, que é sempre bacana. E um abraço para todo mundo. Teve aqui o Márcio, Frederico, Caleb, Fabrícia e todos que eu não vi. Um grande abraço, um beijo. Fiquem com Deus e comecem com tudo a semana de vocês, que tenham muitos honorários e alvarás. Valeu, um abraço. Obrigado, boa noite.